Bom dia a todos. A gente vai dar início hoje à nossa apresentação de artigo científico, né? Então, por favor, Tarek, fica bem à vontade. E depois nós vamos ter o caso clínico. Quem vai apresentar o caso clínico é o Alex, né? Isso. Então, beleza. Então, vamos lá. Pode dar início. Bom dia a todos. Eu sou o Tarek Almaire, do Programa de Capacitação Complementar em Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática, coordenado pelo Dr. José Celso Ardengue. Hoje a apresentação do artigo científico que eu vou falar é da Neuroendocrinology, é a respeito da utilização do duplo marcador, o PET-DOTA e o PET-FDG, na avaliação de tumores neuroendócrinos pancreáticos não funcionantes G1 e G2. Bom, o PENET, ele acomete cerca de 1 a 5 a cada 100 mil pacientes, habitantes. Ele geralmente é indolente, porém ele pode ser agressivo e disseminado. Então, a gente está falando de um tumor raro e bastante heterogêneo, tendo uma terapêutica bastante variável. O estadiamento pré-operatório é fundamental. Então, antes da cirurgia, a gente pode usar tanto o PET-CT, quanto a tomografia de tórax, ressonância magnética, ultrassom endoscópico e, quando possível, também realizar a punção por FNA ou FNB. Os PENETs, eles expressam somatostatina na membrana celular. Então, ele permite o uso de análogos de somatostatina. Então, o tanto o PET DOTA-TOC e o DOTA-TATE, com eles é possível estadiar o grau, avaliar se tem lesões metastáticas e determinar a possibilidade ou não do uso de análogos de somatostatina. Ali ele permite o uso de receptores de somatostatina, perdão, eu coloquei errado. Então, o FDG PET-CT e o DOTA PET-CT, ele é utilizado em combinação em alguns centros diagnósticos para tentar aprimorar o diagnóstico de tumor neuroendócrino. Então, o objetivo desse estudo é avaliar essa capacidade de ambos os marcadores juntos na identificação do tumor neuroendócrino, da agressividade e a analisar os preditores de recorrência. Então, esse foi um estudo retrospectivo, unicêntrico, de janeiro de 2013 a outubro de 2019. Todos os pacientes incluídos no estudo tinham um PENET confirmado através de peça cirúrgica e ambos tinham PET-CT prévio, tanto o FDG quanto o DOTA-PET. Foi feita uma análise univariável e multivariável através do teste de Fisher e de Mann-Whitney, e todos os exames foram avaliados por médicos nucleares experientes e todos tinham a informação clínica dos casos. Então, dos casos elegíveis foram 206, foram excluídos 4 que tinham apenas um marcador de tomografia, sobrando 202, e desses 202 acabaram sendo excluídos mais 78 pacientes, porque ou realizaram tratamento sistêmico prévio, ou tinham metástases, tinham doença genética relacionada, tumores neuroendócrinos funcionantes, foram classificados como G3 ou eram casos multifocais, sobrando, então, 124 pacientes que foram submetidos aos 2 marcadores. Bom, aqui na tabela, quanto à característica dos pacientes, a idade foi similar em ambos os grupos, masculino e feminino, por volta de 50 anos. Um pouco menos da metade deles era sintomática, e o local mais comum de acometimento nesse estudo foi a cabeça, mas também variando entre corpo e cauda. O tamanho médio, o diâmetro médio dos tumores foi dividido, os tumores foram divididos em maiores e menores do que 20 milímetros, sendo os menores do que 20 milímetros com uma média de 19 milímetros e os maiores de 29,8. Dos que foram submetidos à cirurgia, no caso aqui todos nesse estudo, 56% foi realizada a pancreatectomia distal, sem ou com esplenectomia, e 31% a pancreatoduodenectomia.
adenopancreatectomia. Bom, nos achados patológicos, o número de G1 e G2 foi muito similar, sendo 49,2% de G1 e 50,9% de G2. A característica macroscópica, na maioria dos casos, era sólida, em 104 casos, sendo cística em 13 e mista em 7. O KI67, ele foi detectado em todos. Aqui. Bom, quanto aos resultados, então o DOTA-TOC PET-CT foi positivo em 98,4% dos casos, com uma média de SUV máxima de 43, não havendo diferença estatística entre os casos G1 e G2. Então, a média SUV foi 42 para os casos G1 versus 43,8 em G2, com um P igual a 1. Os dois casos negativos no DOTA-TOC eram G1, e esse baixo número de negativos não permitiu a realização da análise de associação com os achados patológicos especificamente relacionados ao DOTA-TOC. E na divisão dos tumores menores e maiores do que 20 milímetros, ele foi positivo em 97,3% dos tumores neuroendócrinos menores do que 20 milímetros, e positivo em 98,8% nos maiores do que 20 milímetros. Quanto ao FDG, ele teve resultados bastante variáveis. Ele foi positivo em 51,6% dos casos, mas variou bastante de acordo com o tamanho do tumor e com o grau. Então, nos casos G1, ele foi positivo em 59,4% dos casos, porém, nos casos de G2, ele foi negativo em quase... perdão, eu vou repetir o slide, me desculpem. Então, nos casos de G1, ele foi positivo apenas em 40% dos casos, enquanto nos casos de G2, ele foi positivo em cerca de 60% dos casos. Perdão. Que tinha invasão nodular, que tinha linfonodo regional acometido, ele também mostrou uma diferença estatística, mostrando ter uma relação com preditor de recorrência, com KI67 e invasão vascular. A associação entre o FDG e os achados maiores e menores do que 20 milímetros também foi bastante variável, ele sendo positivo em cerca de 40% dos casos menores do que 20 milímetros, e nos casos maiores do que 20 milímetros, em 56,3%. Bom, o FDG positivo, então, ele foi associado a uma graduação acima de G1, com um P bem significativo de 0,036, e a presença de preditores de recorrências. Então, os tumores neuroendócrinos com KI67 acima de 10, que foram 16 casos, eles foram positivos em todas as avaliações realizadas através do PET-DOTA e em 56% das avaliações realizadas através do FDG. Aqui nós temos uma imagem comparativa do mesmo paciente, do DOTA-TOC e do FDG. Nós temos aqui a análise de 2 pacientes. Não sei se a doutora Anelisa está aqui, se quiser fazer algum comentário sobre esse slide. Eu acho que ela não está. Infelizmente, acho que ela não está. Pode continuar. Bom, quanto à discussão, quanto ao FDG, então nós vimos que ele tem significância na avaliação de quando o tumor neuroendócrino é acima de G1. Ele tem a presença de preditores de recorrência, e na determinação do grau, se é G1 ou G2, ele tem uma sensibilidade de 49,2%
e especificidade de 73,3%. E o DOTA-TOC, ele tem uma alta sensibilidade, porém ele tem uma dificuldade muito grande em diferenciar G1 e G2. E a sensibilidade combinada de ambos os marcadores foi de 99,2%. As limitações desse estudo é que foi um estudo retrospectivo. Alguns dos pacientes realizaram um dos marcadores em uma instituição diferente, podendo não ter havido uma uniformidade total dos equipamentos. E alguns dos exames foram realizados após o resultado da EUSFNB, e como todos os examinadores tinham resultado a tudo e todos os casos, isso pode ter influenciado nos examinadores na hora de laudar. Então, a conclusão desse estudo é que a avaliação combinada ela pode prover informações metabólicas importantes e ela pode ser utilizada em inúmeros propósitos. O estudo ele demonstrou que isso não necessariamente vai ter uma ajuda no rastreio de todos os PENETs, porém, como o FDG ele não é tão sensível quanto o DOTA, mas ele tem uma especificidade relativamente considerável para tentar avaliar se o tumor neuroendócrino ele é de um grau maior, mais agressivo. Obrigado. Bom, excelente. A gente avaliou aí. Eu acho que esse trabalho é importante por causa do próximo caso, né, que a gente vai apresentar, que é um caso que, infelizmente, a doutora Annelise não está aqui hoje, mas a gente vai tentar mostrar. É um caso do Dr. Rodrigo Surjan, que está presente aqui, né? E, na verdade, o que acontece? Hoje tem sido muito usado, principalmente para os tumores neuroendócrinos, o PET-CT, né? E o PET-DOTA, principalmente. A gente sabe que o PET-FDG, como foi mostrado nesse trabalho aqui... Bom dia, doutor Celso. Eu consegui entrar, tudo bem? Eu só estou com um sinal ruim, que eu tô em zona rural, então o sinal fica um pouco ruim. O doutor Heitor está tentando entrar, só que ele não está conseguindo também, só para avisar. Mas ele tem que refazer o cadastro, viu? Toda vez tem que refazer o cadastro. Eu estou auxiliando o pessoal no grupo ali da Tá legal, beleza. É que eu acho que o firewall do hospital que ele está, que está bloqueando. Bom, Nelisa, por favor, não sei se você viu o trabalho que a gente apresentou. Sim, então, por favor, fique à vontade. Eu ia fazer alguns comentários, mas nada melhor do que a especialista nisso. Não, o trabalho ele é interessante. Parte dele, eu não sei todo, uma totalidade, mas eu só achei interessante essa parte do pé, porque ele pegou e comparou. Nós estamos te ouvindo baixo, muito baixo. Baixo, é que o sinal tá ruim. Deixa eu tentar colocar um fone de ouvido para tentar. Que meu 4G tá bem ruim. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Problema mesmo aqui no som. Estão conseguindo ouvir um pouco melhor? Sim. Sim. Então, é um trabalho interessante que ele compara, e ele compara pelo tamanho, né? É um trabalho bastante original, que acabou de ser publicado agora em janeiro. Então, da questão do PET-DOTA, PET-FDG, eu só achei interessante porque todos os pacientes tinham um diagnóstico confirmado, né? Então, eles fizeram um PET para avaliação com diagnóstico confirmado, que eu acho que sai um pouco do que a gente tem desse caso que vai ser discutido, que daí não seria para avaliação tanto do grau de diferenciação, da relação de metástases e do KI67, porque a gente não tem um diagnóstico. Então, seria mais o valor preditivo do PET-CT para avaliação diagnóstica, que daí eu acho que tem um grande viés dos estudos, porque quantos pacientes que teriam feito para avaliação diagnóstica, a gente não teria o valor preditivo dele do falso positivo, né? Que eu acho que é o que entra o PET-FDG, da questão que ele não é tão específico quanto o PET-DOTA, que a gente vê os receptores. Mas eu acho que é basicamente isso. Deixa eu só... Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Marcos, Clarencio?
a Jerusa. Gostaria de saber um pouquinho a respeito da experiência de vocês com o PET-CT, principalmente em tumores neuroendócrinos, né? A gente que vê muito tumor neuroendócrino. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta para a Nelisa. Então, assim, eu também percebi a mesma coisa, que a gente... Esse é um estudo que mostrou os casos que já tinham diagnóstico. Isso, às vezes, é um pouquinho diferente do que a gente vê na prática clínica. Muitas vezes, esses pacientes, a gente ainda não firmou o diagnóstico final. Minha pergunta para a Nelisa seria a seguinte: frente a um paciente, como nesse último, no caso que a gente vai discutir, que a gente comentou semana passada, então o paciente chegou, ele tem um nódulo pancreático hipervascular, sugestivo de neuroendócrino, bem delimitado, e a gente quer lançar a mão do exame de um PET para auxílio diagnóstico e estadiamento. Esse foi um exame que os doentes já tinham diagnóstico confirmado, eles lançaram mão dos dois métodos, do FDG e do DOTA. Uma situação clínica real, fora de um estudo. O que a gente tem meio que por hábito nessas situações é lançar mão do DOTA e não pedir o PET. Pedir o PET para casos selecionados. Se é isso realmente que ela recomenda a gente fazer, ou se é comum essa associação de métodos, porque, vou ser sincero, o caso que a gente comentou semana passada, que a gente vai discutir agora, que tem as duas modalidades, na nossa prática clínica foi uma exceção de ter os dois, entendeu? Essa paciente, na verdade, foi até um incidentaloma, né? Ela tinha, na verdade, uma linfadenopatia cervical, que acharam que podia ser linfoma, alguma coisa do tipo, e pediram um PET-FDG para avaliação dessa lesão, e por acaso teve essa captação na região do processo ensinado. O grande problema do PET-FDG na questão do quadro do diagnóstico é que ele não é específico, né? A captação dele baixa, pequena, ele acaba sendo uma captação indeterminada. Então, a não ser que eu tenha um alto grau de, por exemplo, se eu tivesse uma captação de 10, 15, eu teria um valor preditivo positivo, eu acharia que isso, com certeza, é um processo neoplásico muito maior que uma captação de 3. Uma captação de 3, ele acaba entrando como indeterminado. O nosso exame, a tomografia, ela não é contrastada. Então, a gente não consegue definir bem se ali, por exemplo, poderia ser um linfonodo peripancreático, por exemplo, inflamatório, que é o que eles suspeitavam no caso dessa paciente, ou poderia ser um processo neoplásico. Então, frente a um paciente que ele tem uma lesão que ela é indeterminada, o PET-FDG ele até poderia entrar como critério no fluxograma diagnóstico, só que o valor preditivo dele de um grau de captação baixa ou negativa, ele não fecharia o diagnóstico. Daí tem que pensar, também tem uma questão do custos, né? Como eu tinha falado da última reunião. Como ele não... Você vai fazer algum exame que não vai fechar o diagnóstico, então, assim, o melhor, com certeza, seria fazer, nesse caso, com endoscopia, biópsia e diagnóstico anatopatológico, né? O que é diferente do DOTA, né? Uma captação no DOTA acentuada, você está dizendo que tem uma grande hiperexpressão de receptores de somatostatina, né? Então, tem um valor preditivo mais alto. O FDG, uma captação baixa, pequena, ele ainda, tanto que eu acho que ficou no nosso laudo, né? Ele entra como indeterminado. Agora, a ressonância, acho que tem que ver com o pessoal da rádio, eu acho que ela ficou como indeterminada também, o padrão, sugerindo como principal diagnóstico diferencial o tumor neuroendócrino. Agora, a associação da ressonância, se na análise tiver muito suspeita mesmo para tumor neuroendócrino, e daí eu acho que entra. Então, assim, se fosse o contrário, por exemplo, o paciente tivesse feito uma ressonância, a ressonância já tivesse dado como suspeito de tumor neuroendócrino, o paciente não conseguisse biopsiar, fizesse um PET-DOTA e o PET-DOTA negativo, eu acho que entraria. Agora, uma ressonância indeterminada, um PET-DOTA negativo, é muito questionável, uma lesão pequena, né? Uma lesão menos de 2 centímetros, é muito questionável o valor que o PET-FDG vai agregar nesse caso. O valor que ele teria ser o valor preditivo positivo, se ele tivesse uma alta captação, 10, esse caso, o grau de captação foi baixo, foi 3, né? Então, a gente considera isso mais até um incidentaloma da paciente, né? Na verdade, ela foi fazer um exame por causa de uma linfadenopatia e teve esse achado. Então, assim, não existe
se for ver guideline, de colocar o PET-CT-FDG como fluxograma diagnóstico. Eu acho que se o paciente tem um diagnóstico de tumor neuroendócrino comprovado por anatopatológico, eu acho que daí pode entrar como valor preditivo, na verdade, o paciente tem uma captação baixa de DOTA ou não tem captação, você vai achar que esse paciente é indiferenciado. Sem o resultado anatopatológico, o PET-CT entrar no fluxograma, ele é muito questionável. Não existe uma indicação clara e o valor preditivo dele positivo somente seria uma captação mais elevada, e é muito difícil a gente dizer o que significa isso. Será que seria um tumor indiferenciado sem ter o AP? Então, assim, isso já fica bem difícil dizer. Você não vai encontrar, eu acho que isso em literatura, porque isso é um caso um pouco isolado, e na questão da avaliação diagnóstica, fica difícil dizer o valor do PET-CT sem o AP. Então, assim, é indeterminado, vai ter que ser caso a caso. Eles até mostraram, é interessante essa lesão que eles estão mostrando, então a gente vê que é uma lesão bastante, então na parte de cima, só explicando a imagem, né? Então a gente tem um galho DOTA TAT, e a gente vê uma lesão ali que tem, que eu não consigo apontar com a seta, né? Que tem uma captação bastante acentuada na região anterior ali do rim direito. Então, anteriormente ao rim direito, você tem uma captação do DOTA, o FDG você não tem captação, então isso fala muito mais de um tumor diferenciado, né? Provavelmente com Ki67 baixa. Embaixo, a gente vê o contrário, né? Que a gente fala que é o flip-flop. A gente vê uma lesão que não capta o galho DOTA TAT ou capta pouco, e você tem um alto grau de captação do FDG. Então, essa é uma lesão que tem um valor preditivo de realmente ser diferenciada. É uma lesão grande que tem uma captação acentuada do FDG. Agora, quando a gente está em frente a um paciente que não capta DOTA e tem uma captação discreta do FDG, a gente entra num labirinto. Sem o AP, não tem como a gente dizer. Então, assim, é algo que não tem uma resposta, né? Eu acho que depende de cada paciente, o tamanho da lesão. Então, se você tem uma lesão grande e você acha que é um tumor neuroendócrino e que ele não capta DOTA, eu acho que esse é um caso bem indicado de fazer o FDG, porque tem um alto valor preditivo positivo. Agora, se é uma lesão pequena, que a ressonância vem indeterminado, o FDG possivelmente vai agregar pouco nesse caso. Nelisa, deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, nessa imagem aqui de baixo, você aqui no DOTA TOT, né, não houve marcação, e depois no FDG houve marcação. E aí você usou o termo indiferenciado, né? Não sei se não valeria a pena usar o termo G1 e G2, né? Porque quando a gente escolheu realmente esse trabalho, foi exatamente por isso, né? Ou seja, esse trabalho ele é um trabalho que, entre aspas, tem um bom valor científico, porque foi um comparativo com amostras operadas, né? E mostra que realmente, entenda bem, porque quando você fala em diferenciado, eu entendo como G3, compreende? Eu entendo como tumor neuroendócrino G3. Eu acho que, na verdade, vocês usam esse termo indiferenciado para adenocarcinoma, alguma coisa desse tipo, né? É isso que às vezes me confunde um pouco, e eu queria equacionar isso com você em relação ao termo que a gente usa, compreende? Sim. É que esse grau de captação é que eu não tenho o valor do SUV, né? Então, eles colocaram, geralmente quando a gente coloca uma imagem de artigo, eu não sei se na legenda tinha, a gente coloca o valor numérico do SUV para a gente ter uma relação. Mas na imagem que a gente vê à direita, a gente vê que a comparação com o fígado, a captação é realmente bastante acentuada. Então, assim, se fosse chutar, eu diria que estaria mais de 10, 15. Um grau de captação assim, pela imagem, claro que sem o AP fica extremamente impossível falar, mas nos sugere que seja um tumor provavelmente com grau G3. A gente tem uma tabela, então, assim, que a gente coloca que, por exemplo, G1, PET DOTA positivo, FDG negativo. G2 começa a ter esse flip-flop, o DOTA TAT positivo ou discretamente positivo, né, que é como a gente vê o caso, o FDG também discretamente positivo. É que esse caso eles usaram como G2, mas com certeza, eu acho que o artigo ele fala de G1, G2, ele não trata de G3, mas é que a gente, pela imagem, quando a gente vê um padrão de captação assim, a gente coloca no laudo sugerindo um grau de diferenciação. Então, que para a gente significa que tem um grau de diferenciação, Ki67 elevado, alto número de mitoses.
ele é correlacionado com o KM67. Só que, desculpa, nesse caso a gente está falando de G1, G2, acabei usando o termo errado, mas é que para a gente... Não, mas não é que é só você, não, Nelissa, não é só você, não. Todo mundo usa esse termo, entende? Sim. Eu acho que é um termo que a radiologia se acostumou a usar, né? E para nós, a gente, porque quando você fala em diferenciado, acabou, né? É uma lesão avançada e uma lesão de difícil tratamento, ou seja, o manejo é totalmente diferente. Põe esse aí, grau de Não, pode eu falar, não pode sei, falar. eu não vi no artigo qual o SUV médio, acho que era 3 ou 4, era um Mostra SUV lá baixo. o SUV médio. Acho que dá Era para ver 3 ou sim. 4. Olha aqui, ó. Não, nossa, bastante elevado. 42? 43. Eu acho que 42. 43 é do DOTATOC. Porque o DOTATAT, ele tem o grande benefício do PET DOTATOC, DOTATAT, que é dos receptores de somatostatina, é que ele tem um alto grau background, né? A gente fala que tem uma alta relação da captação da lesão com o fundo, né? Então a gente consegue ver a lesão muito bem. A lesão brilha muito bem. Então a gente vê que é um SUV extremamente acentuado, ó, 43, 42. Então são um grau de captação alto. O FDG, ele não tem essa captação tão acentuada, usualmente, em grau 1 e 2. O que a gente vê são captações menores. Ele colocou o SUV médio do FDG, não? Ou só do DOTA? Eu acho que no artigo ele tinha colocado 3, 4, eu tinha visto. Eu acho que ele não colocou. Vamos ver. E o SUV do FDG, usualmente ele é menor, ele tem uma menor relação fundo, a não ser que ele realmente seja um G3. Então, esse caso que eles colocaram é um caso que provavelmente ele até sai um pouco do que a gente vê na prática clínica. Então, o G2, a gente vê captação, eu acho que não tem, né? Ele fala positivo, presença de preditores de recorrência, mas eu acho que Tem sim, doutora. Acho que o Heitor quer falar. O doutor Heitor tá no... Conseguiu entrar, doutor Heitor? Conseguiu. Que bom. Aqui, doutora, o SUV médio foi de 2,8 a 4,1. Ele variou de 2,8 É um SUV discreto, e não que nem o que a gente vê naquela imagem. Então, só para ter ideia, o SUV do fígado, que é o que a gente vê a pontinha ali, né, do segmento 6, geralmente é 3, 3,5. Então, 2 a 3. Então, esse é o SUV do fígado. Varia de cada paciente, depende da dose, do exame e do tempo. Então, a gente vê que a lesão, ela tem uma relação, em comparação ao fígado, muito maior. Então, esse SUV não é de 3 ou 4. Esse SUV, com certeza, deve ser de 10, 3, 4 vezes o valor do fígado. Então, isso não é o usual que a gente vê. Acho que o Heitor quer falar alguma coisa. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos. Desculpa o atraso. Nelisa, obrigado as considerações. É só tomar cuidado, né, com os valores numéricos de SUV. Toda vez que a gente se baseia numa discussão que envolve PET e a gente fica falando em valores numéricos, é só tomar cuidado que na prática clínica vai depender muito do equipamento e da técnica que a gente utilizou. Então, acho que a gente consegue falar em valores altos ou baixos, né? E valores SUV numérico é justamente para isso, é para publicação, né? Para uma publicação específica eu tenho uma variável quantitativa. É mais nesse sentido, tá? Então, só tomar cuidado de ficar fixado num número. Acho que é melhor a gente categorizar como alto, ou baixo, ou moderado, e aí a análise fica mais qualitativa na prática clínica, né? E ficar atento que o número serve para aquela publicação específica utilizando aquela máquina específica. Dito isso, eu acho que o Dr. Celso tem razão. Quando a gente fala indiferenciado no FDG, né, então quando é PET FDG com grau de captação alto, acentuado, muito maior que o fígado, como a Nelisa falou, né, independente do valor do SUV, mas muito acentuado, geralmente é um G3, né? Aí sim acho que é o carcinoma indiferenciado. E aí o contrário, quando é uma captação alta, acentuada do análogo da somatostatina, do DOTATOC, DOTANOC, etc., aí é uma alta sensibilidade, ou seja, um alto valor também
para G1, G2, eu acho que é isso. Acho que na prática é isso. Se capta acentuado o análogo da somatostatina, DOTA-TOC, DOTA-TAT e companhia, provavelmente, muito que provavelmente é um G1, G2. Esse que é a nossa dificuldade, a gente não consegue diferenciar G1 e G2, mas muito que provavelmente é um G1, G2. O contrário é verdadeiro para o FDG. Se capta muito baixo, provavelmente é um G1, G2, e se capta muito acentuado, provavelmente é o indiferenciado ou o G3, o carcinoma neuroendócrino. Acho que é nessa linha, né? Exatamente o que mostra esse trabalho, né, Heitor? Esse trabalho morre, tá vendo? A dificuldade em diferenciar o G1 e o G2 mesmo, né? E acho que ele mostra assim, como o DOTA-TOC, DOTA-TAT, DOTA-NOC e companhia, eles são muito sensíveis. Eu acho que assim, alta sensibilidade é alto valor preditivo negativo, né? Então, nesse caso clínico nosso, como não captou nada do análogo da somatostatina, eu acho que a gente já respondeu uma pergunta, né? Muito que provavelmente não é um TNE G1, G2, é isso. Né? E o FDG, independente da captação, ele não vai favorecer G1, G2, né? Que deixaria a gente mais preocupado, né? Acho que alguém quer falar alguma coisa. Bom dia. Fique à vontade. Bom dia. É uma pergunta. Então, se eu tenho um paciente em que eu suspeito de um tumor neuroendócrino, se eu for seguir um organograma, teoricamente, pelo que a Nelise e a doutora Nelise e o doutor Heitor estão falando, seria mais interessante que eu tivesse uma eco com PAF e, a partir daí, eu fizesse um PET. E, pelo que eu estou montando na minha cabeça, se eu tivesse uma eco com PAF com G1 ou G2, seria ainda interessante fazer um G1, por exemplo, seria ainda interessante fazer um PET, e nesse caso seria um DOTA, e se eu tivesse, eu escolheria o FDG, é mais ou menos isso que eu entendi? Nelise, Heitor. Nelise, você quer falar ou posso... Bom, eu vou responder rapidinho. Acho que se eu já tenho uma ecoendoscopia com G1, se eu quiser fazer um estadiamento sistêmico, eu acho que vale a pena começar com DOTA-TOT, DOTA-NOC, DOTA-TAT, né? Acho que o FDG ele fica muito restrito na prática clínica quando eu suspeito que tem um grau de indiferenciação, um grau de agressividade maior, né? Indo para o G2, G3. Tá? E aí acho que eu suspeito disso quando acho que é uma doença já metastática ou quando começa a não responder ao tratamento adequado com tumor neuroendócrino G1, G2. Eu acho que esse termo flip-flop, na verdade, é um termo utilizado justamente quando o paciente ele abre o quadro com TNE bem diferenciado, ele faz o tratamento como um TNE ou um Wake and Watch, ou um tratamento já em doença sistêmica ou sintomática, e aí ele começa a responder mal. E aí eu faço FDG e eu começo a ver que ele começa a fazer esse flip-flop, né? O flip-flop é um termo americano em que eu tenho uma situação e de repente vira outra. Então, eu acho que é mais nesse sentido o uso do FDG. Agora, quando a lesão é muito pequena, de difícil acesso, e eu quero ter um subsídio a mais, eu acho que vale a pena fazer o DOTA-TAT antes da ecoendoscopia, porque o DOTA-TAT é muito sensível, né? Então, exames altamente sensíveis têm um valor preditivo negativo alto desde que a lesão seja aí maior que 0,6 centímetros. Então, vamos supor, eu começo com DOTA-TAT, eu tenho uma suspeita, eu começo com DOTA-TAT antes da eco, antes de ter uma amostra histológica, e o exame vem negativo, muito que provavelmente não é um G1, G2. Acho que é mais nesse sentido. Não sei se eu ajudei ou... Não, ajudou bastante. Eu acho que você falou uma coisa que a Jerusa foi ótima pergunta, porque o que acontece? A grande maioria desses pacientes que chegam para nós da ecoendoscopia, isso tem que ficar claro, são lesões neuroendócrinas pequenas. E elas, na maioria absoluta, ou seja, em torno de 70%, 80% das vezes, quando não são não funcionantes, praticamente 100%, eles são incidentalomas, identificados ou por uma tomografia, ou por um ultrassom, ou por uma ressonância magnética. E aí, pelo que você falou, a sequência na minha cabeça é a mesma. Se você quiser confirmar o diagnóstico, você pede uma ecoendoscopia com biópsia,
Uma vez, se você tendo a biópsia, você vai pedir o PET-CT, PET-DOTA, para fazer o estadiamento. Eu acho que essa é a minha sequência que eu montaria na minha cabeça. Diferentemente do caso que nós vamos discutir. É um outro tipo de... É um paciente um pouco diferente, né? Porque esse paciente, acho que inicialmente ele já fez um PET-CT antes, né? Então, talvez a gente vá discutir um pouco o momento de se fazer ou não o PET-CT. Me corrija se eu estiver errado, Heitor, porque aqui a gente está, entre aspas, discutindo bem para a gente saber exatamente aonde enquadrar o PET-CT, principalmente nos tumores neuroendócrinos pancreáticos. E nós somos uma população de médicos que a gente vê muito tumor neuroendócrino, entende? Muito tumor neuroendócrino por causa das funções. Eu acho que é Bom dia, isso Celso. mesmo, doutor Zé Celso. Eu acho que eu pensei nessa linha de raciocínio mesmo. Perfeito. Quem quer falar? Otávio? Bom dia. Celso, Bom posso fazer uma pergunta, então? dia. Marcos, Pode, fala aí. É o Marcos. Marcos, fala aí, Marcos. Oi, Marcos. Alô? Pode falar, É Marcos, pode falar. Clarim. Pode falar, Marcos. Acho que nós estamos tendo problema com o Marcos. Pode falar, então. Nós estamos te ouvindo mal, Marcos. Acho que você está em alguma área muito ruim. A gente ouve, mas ouve cortado. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Bom dia a todos. Desculpa aí, entrei atrasado. Mas é isso, Celso. Eu recentemente recebi um paciente de um endocrinologista famoso aqui em Salvador, que é uma paciente de 42 anos, um quadro de episódio de hipoglicemia, e ele investigou com ressonância, tomografia, mandou para fazer na época, né? Eu queria saber aí, nesse momento, o valor do PET. A gente iria pedir o PET para ver se iria descobrir alguma coisa, teria um valor, qual seria o PET, enfim. Isso é uma indicação interessante. Acho que vamos perguntar para a Nelisa e para o Heitor. Ele tinha feito ressonância e não tinha dado... Não, era um paciente que tinha quadro clínico um quadro clínico de um tumor neuroendócrino funcionante. E aí fez a ressonância, não deu nada, fez a tomografia, não deu nada, e fez a ecoendoscopia também, não deu nada. Então, ele quer saber se vale a pena, para diagnóstico, o PET-CT, o PET-CT DOTA e alguma coisa desse tipo. Sendo que o paciente tem um quadro clínico de tumor não funcionante, de tumor funcionante. Nelise? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Desculpa, o som está um pouco ruim. Com certeza, nesse caso, teria indicação, entra na parte do exame diagnóstico, porque você tem um paciente com a clínica sugestiva de TNE e você não consegue localizar. Então, você tem indicação para tentar localizar o primário. A gente vê usualmente na prática clínica, infelizmente não são todos os casos que vêm positivos, a maioria vem negativo, né? Paciente com quadro clínico e a gente investigação, só que ele entra no diagnóstico, o paciente está com sintomatologia, provavelmente tem alteração laboratorial, né? E o PET-CT ele pode ajudar no diagnóstico. Eu não sei se o doutor Heitor tem, eu não sei agora o valor, quantos por cento desses casos dariam positivo, mas como o paciente não tem outra opção de fluxograma, eu acho que é um exame que vale a pena no fluxo de diagnóstico desse paciente, porque existe uma chance de ele vir positivo e tem uma alta suspeição de tumor neuroendócrino. Então, assim, com certeza tem indicação, mas tem que saber que mesmo vindo negativo não significa que não tem o tumor neuroendócrino, mas faz parte do fluxo de investigação. Não sei se o doutor Heitor tem algum adicional. Doutor Márcio, ela fez laboratório? A paciente tem laboratório sugestivo de tumor neuroendócrino? Alô, eu vi
eu vi entrecortado, mas esse endocrinologista é uma pessoa muito cuidadosa e era sugestivo e ele pediu para investigar. Quer dizer, ele provavelmente deve ter feito a investigação laboratorial, completa, confirmou, com certeza, confirmou e ele pediu um exame para confirmar, um exame de imagem para confirmar, né? É isso. Eu, quer dizer, acredito que seja isso. Sim. Fala, Heitor. Só para complementar, acho que eu concordo com a Anelisa, acho que é uma boa indicação. Acho que a gente vê isso na prática mesmo, né? Paciente sintomático com probabilidade alta suspeita clínica, mas que os exames iniciais, a investigação inicial não detectou o tumor. Eu acho que é uma indicação precisa, né, do PET com análogo da somatostatina, né? Tanto DOTA-TAT, DOTA-NOC ou DOTA-TOC, enfim. Em questão de valores, como a Anelisa falou, de sensibilidade e performance na localização de primário oculto, aí a literatura é bem variada mesmo, né? E chega a ter trabalhos, eu até dei uma olhadinha aqui, que fala aí numa sensibilidade de 90% a 80%. Eu acho que é alta, não é isso que a gente vê na prática clínica na real, né? Um pouquinho, acho que é menos que isso, mas é uma indicação precisa, sim. Infelizmente, a gente não vê na prática esse valor alto que a literatura fala, e alguns artigos falam de 80% a 90% de acurácia, né, para localização do primário. Bom, a gente vai discutir mais ainda, vamos passar para o caso clínico, que eu acho que aí a gente pode discutir mais ainda em relação às indicações do PET e qual que é o verdadeiro valor. Então, eu vou pedir para o Alex passar o caso clínico, né? A gente já discutiu bastante o trabalho, eu acho que é um trabalho bem interessante, né? Então, Alex, fica à vontade para você passar o caso clínico, e aí no meio do caso clínico a gente vai discutindo mais ainda. Então, vamos lá. A primeira é a telinha lá, Alex. Não, Alex, é a tela. Um pouquinho, chefe. Pro ladinho direito de onde o senhor quis. Aí, beleza. Bom dia, dando seguimento à nossa reunião, então, meu nome é Alex, fazer a apresentação do caso clínico referente aí com uma correlação importante do trabalho que a gente estava discutindo até agora. O paciente é a DAMI, 59 anos, sexo feminino. Ele internou, na verdade, para investigação de uma linfonodomegalia cervical. Então, realizou aí um PET-CT por conta dessa linfonodomegalia e houve captação de uma imagem nodular no pâncreas, de 0,9. Tá? É uma paciente hipertensa, diabetes mellitus, antecedentes, ela é obesidade, tem uma gastroplastia redutora por conta disso, um bypass, feito há 15 anos. Antecedentes familiares, pai falecido, 62 anos, com 62 anos, câncer de cólon, gastro, questionado, sem outros antecedentes familiares, e no exame físico ela tinha um abdômen inocente, não havia massas palpáveis, enfim, era apenas essa linfonodomegalia direita. De exames relevantes, agentes laboratoriais, desde bioquímica, canaliculares, enzimas pancreáticas, todas normais, tem uma alteração. Os marcadores tumorais solicitados aí juntamente com os exames de imagem vieram dentro da normalidade também, sem qualquer alteração que chamasse atenção. E no segmento de imagem, houve então, após esse PET-CT que captou essa imagem nodular, solicitação de uma ressonância e colangio-ressonância, seguido de um PET-CT do atagalho, captação da análoga da somatostatina, e uma ecoendoscopia para avaliação da biópsia, se possível, já que o paciente apresentava um bypass gástrico, isso poderia ser um impedimento, dependendo dos achados do exame. Em sequência, a gente pode ver a imagem do PET-CT, né? Por favor, Heitor e Nelise, se quiserem fazer algum comentário. Doutor Celso, com licença, só vou passar esse aqui rapidinho, onde vai passar a ressonância, depois eu tenho uns slides que a doutora Nelise para a gente comparando, acho que eles podem, aí para comparar, acho que vai ficar mais legal com SUV. Aqui passando rapidamente foi o incidetaloma, né, um achado no processo infinado dessa imagem nodular. Aqui o PET-CT FDG, né, com área de captação, vai ser comentado posteriormente.
A ressonância, então, mostrando no processo uncinado essa pequena imagem nodular, tá? A gente pode ver aqui nesse outro corte ela aqui, com a vascularização preservada, né, da mesentéria, via mesentérica superior e artéria mesentérica superior. Na colangio-ressonância, então, a via biliar principal e o ducto pancreático principal eram livres, não havia qualquer área sugestiva de invasão, enfim, qualquer alteração nessas duas regiões. E houve aí na fase de difusão um realce, né, dessa imagem nodular. Aqui em sequência, se a doutora Nelisa, o doutor Hélio quiserem comentar, temos aqui então esse comparativo, né, do PET-CT com o FDG. Nelisa? À vontade. Oi, então eu vou só mostrar a imagem. Então, essa é uma imagem do PET-CT com o FDG, o fluxo marcado com FDG. Então, a gente vê que tem captação fisiológica em alças intestinais, rins, fígado, e tem essa captação focal, adjacente ao processo uncinado, que a gente deu como indeterminado, é uma captação discreta, um SUV de 3. Então, uma discreta captação, né? Como o doutor Heitor disse, a gente não pode se ater aos valores numéricos, mas então é uma captação discreta que aumenta um pouco na imagem tardia. A gente faz a imagem tardia para tentar melhorar a relação da lesão com o fundo. Então, a gente melhora esse, que a gente fala que é o background, né? Então, onde tem a seta, né, o SUV de 3. E daí, depois disso, a paciente fez o PET-DOTA, que é a próxima imagem. Então, esse é o PET-DOTA. Aqui está um pouco estourada a imagem MIP, que é essa da esquerda. Mas, então, a gente vê que exatamente onde tinha aquela formação nodular, a gente não vê uma hiperexpressão do radiofármaco, a gente não vê uma hipercaptação do traçador. E do lado que a gente vê, sempre, eu acho que é importante, que tem bastante gente que lida com o paciente com tumor neuroendócrino, acaba pedindo exames com DOTA, é que a gente tem a captação fisiológica do DOTA, do galho marcado com DOTA, no processo uncinado do pâncreas. O que isso usualmente até pode ser um problema no diagnóstico. Então, se a lesão tivesse mais entremeada, mais localizada adjacente a essa região, ou tivesse uma captação similar ao que a gente tem uma captação fisiológica, então ficaria mais indeterminado o exame do DOTA. Por quê? Porque é normal captar, e às vezes tem até captações focais no processo uncinado que são fisiológicas, então que não são patológicas. Nesse caso, foi justamente o contrário. A gente não tem uma hipercaptação do radiofármaco nessa localização em relação ao processo uncinado. Pelo contrário, o que a gente vê visualmente, até que capta menos do que o tecido fisiológico, né? A captação fisiológica adjacente. Eu pus na outra imagem, comparativo dos 3 exames, ressonância. Então, aqui a gente vê a tomo, né? A lesão nodular, a ressonância, e o FDG, que tem captação, e o DOTA, que não capta. Eu não sei se o doutor Heitor também quer falar alguma coisa. Heitor? Nesse caso. Acho que não, imagina. A Nelisa prepara o caso com um grau de excelência que eu não tenho o que comentar. É só para complementar, eu dei uma pesquisada aqui, eu achei uma publicação de 2010 naquela situação de primário oculto, né? A gente faz toda a investigação, o paciente tem clínica e veio negativo. Ele fala numa sensibilidade de 60%. Tá? E o valor de 90%, 95% seria a sensibilidade geral do método, né? Mas no primário oculto cai para 60%, é o que a gente vê mesmo, né? Infelizmente não são todos que a gente consegue assar. Só um complemento. Mas quanto ao caso, acho que é o que a Nelisa falou, não tenho o que complementar. Muito bem. Pode continuar, Alex. Certo. Dando continuidade, então, o nosso serviço chegou para a realização da ecoendoscopia com bypass, uma certa dificuldade de localizar por ser uma lesão pequena, mas aqui a gente pode ver que conseguimos aqui, ó, localizar ela, nodular pequena, e um grau de dificuldade muito amplo, justamente porque pode ver a respiração abdominal da paciente, enfim. Já era um caso difícil, que ficou ainda mais difícil, né? Por conta da paciente, tivemos que proceder para a intubação, que houve então uma melhora aí para poder ficar com essa lesão assim bem localizada, né? Sem grandes movimentos aí, visando então procurando aí uma janela de punção, né? Antes estava essa respiração abdominal estava difícil de ser feito. As medidas aí a gente pode ver por essa foto, né? Nos maiores eixos de 5 por 6 milímetros, né? Um nódulo bem delimitado, tá? Na Power Doppler a gente pode ver que havia vascularização na região, então ele
possui um grau de vascularização. Aqui a elastografia ficou bem interessante, a gente conseguiu ver no vídeo que ele se mostra soft, a elastografia, né? Após a intubação, a imagem ficou bem estável, então deu para ver e avaliar de uma forma bem bacana com a elastografia. E dando sequência, a gente partiu, então, para ser feita a punção, né? Usando aí a Procord 20 Gauge, né? Houve uma janela aí para ser realizada. Aqui, então, a gente coletou o material na amostra durante a avaliação do próprio exame. Houve uma boa amostragem, né? Avaliado visualmente na sala de exame. E a gente enviou, então, aí para anátomo patológico e histológico. Em conversa com o Dr. Filas, que ele não está presente hoje na reunião, havia, então, são duas informações importantes. Há uma suspeita para neuroendócrino, com essa área fibrohialina pequena, né, realizada pela biópsia. Então, o que houve? Houve microcortes, que ele realizou de 12 milímetros e passou para imunohistoquímica, que no momento está em andamento. E ele acredita, por ser muito pequeno, pode ser que o material não seja o suficiente para fazer a imunohistoquímica, mas segue ainda em análise. São as considerações finais para a gente começar a discussão, essa imunohistoquímica e análise, e paciente em segmento ambulatorial, que acho que o Dr. Rodrigo vai comentar para a gente, como sugerido um watch and wait, ou se vai proceder já para uma cirurgia, enfim. Rodrigo, se você quiser, por favor, fique à vontade, faça suas considerações a respeito do caso, e aí a gente pode começar a discutir. Essa é uma paciente que a gente está investindo tudo que a gente pode no diagnóstico. É uma senhora, obviamente, que teria uma segunda abordagem cirúrgica. Complementaria uma cirurgia pancreática numa doente com bariátrica. A gente já fez algumas vezes esse procedimento antes, mas de qualquer forma é uma doente que, apesar da bariátrica, ainda tem um certo grau de obesidade, não é uma doente magra, e que a gente espera um procedimento um pouco desafiador. A gente discutiu, agora a gente vai ver se o Fila consegue alguma informação a mais aí em relação à imunohistoquímica para essa paciente. Estamos esperando esse posicionamento do Dr. Filadelfo. Acaba sendo uma paciente que ela é muito... Ela, frente à possibilidade de uma lesão no pâncreas dela, quando a gente comenta, muitas vezes a gente pode esperar e observar, é uma doente muito com o comportamento do quero resolver o problema, não quero ficar acompanhando. Mas eu ainda tenho dúvidas na minha cabeça, então é bem possível que, se a gente não tiver uma amostragem tecidual, eu talvez ainda opte por esperar, acompanhando muito de perto essa paciente. Mas eu vou ser sincero para vocês, fica a dúvida na minha cabeça em relação a duas coisas. Frente a tudo que a gente discutiu, já considerar essa lesão potencialmente não sendo um G1. 2, não sendo... Vejam, é muito comum na prática clínica, muito bizarramente comum a gente ver uma indicação ampla e restrita de pancreatectomias para neoplasias neuroendócrinas, mesmo bem diferenciadas, menores do que 2 centímetros, menores do que 1 centímetro, mesmo aquelas não funcionantes. 2, o que eu comentei na última reunião, assim, eu ainda na minha cabeça não consigo entender muito bem o papel de enucleação para neoplasia neuroendócrina pequena. Já acompanhei procedimentos dezenas de vezes de enuclear neuroendócrino de 1 centímetro, neuroendócrino de 8 milímetros. Para mim, se você vai nuclear, você então deixa e acompanha esse paciente, porque se você está enucleando, você está assumindo que esse paciente não tem um potencial de espraiamento dessa lesão para compartimento linfático ou lesão à distância. Então, eu vou ser muito sincero com vocês, assim, é uma doente que minha resposta inicial talvez seja seguir ainda assim, uma ressonância a cada 3 meses no próximo ano e ver o comportamento dessa lesão. E se for abordar, eu teria 3 opções cirúrgicas aqui: uma enucleação, uma uncinectomia ou uma duodenopancreatectomia. Mas acaba sendo que, se em algum momento a gente indicar essa cirurgia, na minha cabeça, se for para operar uma paciente com um tumor neuroendócrino tão pequeno, é porque a gente está assumindo o risco de um grau 3
e assumindo risco de grau 3, eu teria que fazer uma duodenopancreatectomia. Então, eu acho que pegando o seu gancho, Rodrigo, eu vou perguntar para a Nelissa, se o Alex puder voltar as imagens, e para o Heitor, baseado nos achados da PET-CT, Nelissa, você acha que isso aí, e visto que a gente estudou, ou seja, que a gente discutiu no trabalho científico, você acha que essa lesão, apesar de incidentaloma, se trata de um G1, G2, é óbvio que um G1 ou G2, ou um G3? Posso só fazer uma pergunta antes, que eu fiquei na dúvida? É porque Claro. eu sou nuclear, né? Eu não sou radiologista. E eu fiquei na dúvida na questão do... Nós, ao laudar os exames, como ela estava com suspeita de linfoma, que pudesse ser algo... Ela estava com linfadenopatia cervical, e a gente ficou na dúvida se poderia ser um linfonodo periduodenal ou peripancreático. Pela ecoendoscopia, vocês conseguem afirmar que o padrão é de lesão pancreática? Ele tem um diferencial com o linfonodo Sim. ou não? Não. Que essa é a nossa dúvida. Não é linfonodo. Não, o aspecto é de uma lesão intraparenquimatosa, tá vendo? Dá para ver ali, ó. É um nódulo muito pequeno, muito difícil de ser identificado. Ele está com o mousezinho em cima. E ele assim, o aspecto parece ser de um tumor neuroendócrino mesmo. Ele diferencia, né, do restante, né? É um nódulozinho bem pequeno, de 0,5 por 0,6 centímetros, com Doppler positivo. Não parece ser um linfonodo. Mas, assim, quando eu afirmo que não se trata de um linfonodo, a chance de eu estar errado é de aproximadamente 10 a 15%, tá? A grande dúvida que a gente teve ao laudar a FDG era exatamente essa, porque como o paciente estava com uma linfadenopatia, bem que não tinha captação na região cervical, se poderia ser algum linfonodo inflamatório adjacente, ainda mais com as manipulações cirúrgicas prévias que ela tinha. Assim, a minha opinião, pelo DOTA dela, não sugere um G1. Uma lesão, apesar de ser uma lesão pequena, de 1 centímetro, você não vê o grau de pode ter o valor negativo se você tivesse uma captação discreta no processo alcinado, poderia ser um G1 e a gente não conseguir ver por causa da captação fisiológica. Isso tem que ser lembrado, mas visualmente, aparentemente, ela está negativa, ela tem uma captação menor em relação ao parênquima pancreático normal. Então, assim, ela não lembra um G1, não parece ser um G1. No diagnóstico diferencial, a captação no FDG me acende, né? Então, assim, eu fico mais preocupada ter captação no FDG, apesar de ser uma captação pequena, é uma lesão pequena. Então, é bem difícil de afirmar. A minha dúvida mesmo era essa, se poderia ser um linfonodo, porque o FDG, ele não é específico, né? Então, ele pode captar por causa de processos inflamatórios. Só que pensando no TNE, parecendo um TNE no ecoendoscopia, e captando no FDG, eu acho que tem que... ele fala mais que não indiferenciado, né? Mas podendo talvez ser um G2, não sei o que... Enfim, não é algo que a gente fica tão tranquilo, né? A imunistoquímica daquele material, né, que vocês viram, porque realmente a lesão é muito pequena, fica muito difícil você identificar. A imunistoquímica vai mostrar se essas celulinhas que vocês estão vendo azul escuro, né? Por toda aquela área de fibrose ali, né? De estroma, se essas células são estiócitos ou se são realmente células neuroendócrinas, né? Então, pela exiguidade do material, a gente pediu a imunistoquímica, que dá para fazer, por exemplo, a cromogranina, sinaptofisina, né? Para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Vamos aguardar o resultado. É óbvio que se vier negativo, a chance de ser um linfonodo aumentou muito, né? Aumentou muito mesmo. Isso é uma coisa importante. Consideração, doutor José Celso? Claro, fica à vontade, por favor. Acho que eu concordo com a Nelisa, assim, mas eu não sei se é porque eu sou mais pragmático, eu já falaria que provavelmente não é um G1, G2. Né, pelo esse padrão de imagem, né? Se for, acho que é mais para um G2/G3, vamos dizer assim, por esse comportamento de imagem. Até fico curioso para saber o que vai dar a imunohistoquímica, né? E pela então,
Isso que você falou, Heitor, é uma coisa importante. Porque, veja bem, se o PET-CT, PET-DOTA, né, mostra que se trata de um, entre aspas, G2, G3, então existe uma dificuldade muito grande por parte do exame de fazer esse tipo de diagnóstico. Porque quando a gente... Aí nós vamos mudar o capítulo, né? Ou seja, quando a gente vai no geral dos tumores neuroendócrinos pancreáticos menores do que 2 centímetros, a chance de ser G3 é menor do que 0,5%. Então, isso são trabalhos epidemiológicos que mostram, por exemplo, pacientes que foram operados e tudo mais. Então, a chance de ser um G3, pena que o Fila não está aí, né, para a gente discutir isso, mas eu acho que isso aí que você falou é uma coisa importante para a gente, né? Ou seja, o PET-CT, ele mostra que se trata mais de um G3 do que um G1, G2. Exatamente, ou um linfonodo reacional, como a Nelisa falou, né? Acho que entraria para uma dessas duas hipóteses. Eu acho que entraria mais... Então, um resultado como esse do FDG, não sei se não seria mais prudente suspeitar do diagnóstico de um linfonodo ao invés de um tumor neuroendócrino. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que sim, Celso. Honestamente, eu não tinha esse conhecimento epidemiológico, né? Da pouca probabilidade de um tumor pequeno desse ser um carcinoma indiferenciado. Então, acho que baseado nisso, acho que provavelmente aumenta aí a chance de ser um linfonodo reacional. É um ou outro, né? Essa discussão, Heitor, ela complementa o trabalho que a gente viu a semana passada. Lembra do trabalho que a gente viu a semana passada de lesões pequenas, que foi feito FNE e FMB, que só foram encontrados no pâncreas em G3, acho que 0,8% dos casos? Isso só de um trabalho só, lembra? Entende? Sim, agora então, na verdade, a gente fez essas reuniões todas em conjunto porque esse é um tema extremamente apaixonante da pancreatologia, né, que é o tumor neuroendócrino. E isso que a gente está vendo aqui é um caso muito elucidativo. Talvez o PET-CT aqui seria muito mais importante para exatamente isso que a Annelise falou, fazer o diagnóstico diferencial de um tumor neuroendócrino para um nódulo linfático. Talvez essa seja a grande indicação que a gente, né, não tem essa avaliação. Queria saber o que o Rodrigo pensa a respeito disso. Vou fazer um comentário, então, porque agora me veio uma coisa na cabeça. Quando a gente tem na ressonância, se a gente vira a imagem da ressonância, é essa mesma imagem da ressonância que está exemplificada aqui. Essa é uma difusão B600 que está brilhando muito o nódulo, quer dizer, infere um alto grau de celularidade, certo? Essa paciente acabou por uma investigação de uma linfadenopatia periférica, tudo, mas o pessoal da Oncohemato foi absolutamente taxativo que ela não tem uma doença linfoproliferativa. Então, a gente partiria para uma hipótese de um linfonodo reacional no arco duodenal junto da ponta do processo uncinado. Eu não sei se vocês têm essa informação, Heitor, Nelisa, se na ressonância magnética um linfonodo reacional reagiria dessa forma na difusão. Não sei dizer para vocês, ignora essa informação, vou buscar essa informação. De qualquer forma, se a gente tivesse um linfonodo reacional, quer dizer, um linfonodo que reagiu de alguma forma a algum pequeno processo inflamatório, eu não imagino que ele persista dessa forma ao longo do tempo. Concorda? Não sei se esse pensamento é correto. Perfeito. Até o momento, a gente sempre está falando de repetir exame e repetir ressonância e tal. Então, assim, vamos supor um linfonodo reacional no arco duodenal, frente a algum estímulo qualquer, não sei. Teria papel, então, a gente esperar, por exemplo, 2 meses para essa paciente repetir o PET? Boa pergunta. Não sei se a Annelisa quer fazer uma consideração, eu posso adiantar aqui, acho que perfeito as colocações. Se for um linfonodo ou diferencial, concordo que não é doença linfoproliferativa, né, pelo conjunto dos dados que a gente já está acompanhando esses pacientes, seria um linfonodo reacional mesmo. Fazer um controle evolutivo para diferenciar se é neoplásico ou reacional, acho que é válido. Né? Geralmente aí a gente, acho que 2 a 3 meses
se for fazer uma analogia para linfoma, né, quando a gente está na dúvida se é doença residual de linfoma ou se é só um processo inflamatório do tratamento, por exemplo, né, fazendo uma analogia, eu sei que não é uma analogia direta, mas, enfim, para a gente ter uma base, a gente até sugere um controle evolutivo de 3 a 6 meses, Rodrigo. Então, só Isso que eu ia falar, 6 meses. Para ter, não é, acho que 2, 3 meses é muito pouco, eu acho que o PET é pouco. muito sensível. E aí eu concordo com você que a ressonância magnética, eu vendo esse corte seco, eu não consigo identificar no slide. Se isso é um mapa ADC, uma sequência de difusão, e é uma imagem que fala em alta celularidade, geralmente um linfonodo reacional não tem uma celularidade tão aumentada, né? Geralmente é linfoma. É um linfonodo acometido por linfoma que vai ter alta celularidade, que não é o caso do linfonodo reacional, né? Então, realmente eu concordo que é difícil, no conjunto, é um caso difícil, né? Acho que não é porque é tão interessante estar tendo toda essa discussão. Cravar que é um linfonodo reacional, eu acho que eu esperaria mesmo o resultado da imunistoquímica, mas que ficaria no diferencial. E aí, dependendo da imunistoquímica, acho que a gente provavelmente teria uma maior condição de falar se faz um segmento, né, ou se já abordaria a lesão. A imunistoquímica aí é fundamental, né, Heitor? Se ela vier positivo, por exemplo, para cromogranina ou para sinaptofisina, acabou, né? Aí realmente é um tumor neuroendócrino mesmo, não tem muito o que dizer. Mas isso aí que vocês disseram que se trata de um G3, eu acho que esse é um ponto bem interessante em relação ao PET-CT, né? Eu acho que isso aí... E que gera toda essa dúvida também, né? Isso aí gera bastante dúvida na cabeça da gente, né? Porque um G3 no pâncreas é cirurgia e não tem o watch and wait, não tem absolutamente nada. Por isso que a biópsia, nesse caso, ela é fundamental, né? Doutor Celso, bom dia. Bom dia. Bom dia, Facundo. Aqui é o Facundo. Doutor, eu tenho uma dúvida para o Rodrigo. Esse linfonodo cervical, os oncologistas falaram que a paciente não tem doença linfoproliferativa, é isso? Não tem. Não tem. Biopsiado. Esse linfonodo cervical. Biopsiado. Ele já é biopsiado? Fizeram uma PAF. Fizeram. E qual é o diagnóstico? Veio negativo. Linfóide reacional. Tá. Que estou legal. Doutor Celso, e ele não tem um conteúdo cístico ou esse nódulo aqui no pâncreas? Não, ele era uma lesão sólida mesmo, hipoecóica, é que o filme não ficou muito bem elucidativo, né? Mas ele era uma lesão hipoecóica, bem nítida, tá vendo? E com áreas, no centro você vê um pequeno flocozinho, parece um talco no centro. Infelizmente, a imagem não está mostrando bem, está parecendo mais uma lesão cística do que qualquer coisa. Entendi. Beleza. Celso. Oi, quem quer falar? Eu, Eloy. Oi, Eloy, fala aí. Doutor Celso, eu estava com a mesma dúvida do Facundo com relação ao linfonodo cervical. Mas o que o Rodrigo comentou sobre um linfonodo reacional permanecer me lembrou muito aquele paciente de Ribeirão, aquele físico, lembra do Barrett? Que ele tinha um linfonodo e ficou por muito tempo um linfonodo residual. Bom, então a gente já viu. Eu não sei se a gente poderia usar o mesmo pensamento nesse caso. Só para vocês terem uma ideia, esse paciente que o Eloy está falando é um paciente que ele tinha um adenocarcinoma sob o esôfago de Barrett, nós fizemos uma ecoendoscopia e fizemos uma ressecção. Estava indicada a esofagectomia para esse paciente, né? E a gente fez a ressecção, as margens vieram completamente livres e ele tinha, naquela ocasião, um linfonodo. Então, só para dar para vocês a sequência. Esse linfonodo tem até hoje, ele já tem praticamente mais de 9 anos de segmento, eu sigo esse paciente até hoje, que ele não quis fazer a cirurgia, e ele está curado e aquele nódulo continua lá. E a gente já fez várias biópsias e sempre vem como nódulo linfático reacional. Então, só para dizer que é uma coisa que pode acontecer. É isso, né, Eloy? Você quis lembrar, né? Exatamente. Então, se for um linfonodo, eu acho que pode ser... Acho que a gente pode seguir o mesmo raciocínio. Ela tem uma cirurgia abdominal aí e é um paciente...
inflamado, né? Ela ainda é obesa e tudo, então eu acho que pode permanecer esse linfonodo, se for um linfonodo. Nesse caso em especial, viu, Rodrigo, eu acho que ao invés da gente fazer um exame daqui 3 ou 6 meses, eu faria daqui 3 meses uma nova biópsia, porque o Philadelphia me falou uma coisa que é verdade. Eu tentei, numa lesão muito pequena, colocar uma agulha core, e é uma agulha com maior diâmetro. Talvez se eu tivesse usado uma agulha 22 gauges, por exemplo, ou uma agulha 25 gauges, eu teria conseguido mais material, compreende? Então, até na semana passada, o próprio Otávio lembrou um ponto muito importante, que é a distância entre o bisel de corte, né, para você angariar fragmentos em relação ao coisa. Por exemplo, é maior do que essa lesão. Está em torno de 0,68 centímetros, então está bem maior do que essa lesão. Então, talvez a gente valeria a pena, nessa paciente, fazer uma nova biópsia. Não sei o que você acha, Rodrigo. Para tentar fazer o diagnóstico ou de linfonodo ou de um tumor neuroendócrino. Vamos falar a verdade, Celso. Daqui a 3 meses a gente vai estar discutindo a nova ressonância, a nova biópsia e o novo Com certeza, PET. com certeza, com certeza. Porque a lesão é muito pequena, a não ser que você opere. E aí eu vou discutir com você o seguinte ponto. Se você operar, na minha opinião, na minha humilde opinião, né, de cirurgião esquecido, eu faria única e exclusivamente a remoção do nódulo. Eu preservaria o parênquima. Por quê? Vou te dizer isso. Porque a chance dessa lesão, se um tumor neuroendócrino para ser um G3, é muito baixa. Então, não encararia como G3. Quando você entrar, se for um nódulo linfático, vai ser muito mais fácil você remover o nódulo linfático. E, além de tudo, você vai preservar a qualidade do pâncreas, né? Porque, no mínimo, você teria que fazer uma uncinatectomia, né? Eu acho que esse é o meu raciocínio para esse paciente. Que a gente pode discutir, né, também. Aí a gente teria que ter mais cirurgiões aqui para a gente conseguir fazer essa discussão. Mas essa é a minha impressão. Acho que sim. Acho que é uma ideia. Eu não tenho dúvida que, se a gente for abordar cirurgicamente essa paciente, a gente vai começar com a mobilização do... A gente não vai partir para os passos iniciais de uma DPT. A gente vai mobilizar a gente vai soltar o ligamento de Treitz por cima, vai mobilizar todo o arco duodenal, fazer um cocker e tentar ter um uncinado e a veia mesentérica superior na nossa mão. Frente a isso, a gente vai avaliar o pâncreas dela e vai avaliar essa região. Provavelmente vamos lançar a mão de uma ultrassonografia intraoperatória. Exato. E acho que esse vai ser um último passo antes da definição da conduta operatória, exatamente. Final de conduta. Perfeito, gente. Eu queria aproveitar só um minuto. Tomara que o Marcos ainda esteja na reunião. Marcos? O Marcos, acho que tá. O Marcos Clarencio tá. Tá me ouvindo, Marcos? Tô no carro, mas tô. É muito interessante o caso que você discutiu. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia para o diagnóstico dos tumores neuroendócrinos pancreáticos produtores, como, por exemplo, o insulinoma. Eu imagino que a colega fez os testes de jejum prolongados de 72 horas e aí recoletou todos os exames, peptídeo C, insulina sérica, tudo. Num caso como esse, só estou lembrando uma coisa, que às vezes a gente ainda pode lançar mão de métodos diagnósticos bem antigos e bem tradicionais. Não acho errado, talvez considere até uma conduta razoavelmente elegante para o caso que você apresentou, fazer um estímulo por cateterização seletiva arterial com cálcio, tá? Com coleta de veia suprahepática para o diagnóstico final e para sugestão de localização das lesões. Se esse diagnóstico vier positivo, sugerindo corpo e cauda ou cabeça, aí sim indicar a abordagem operatória. Perfeito. Eu vi recentemente um caso em que primeiro foi feita uma ressecção de processo uncinado, o anatomopatológico veio normal, depois de investigação da parte endocrinológica,
essa paciente depois foi submetida a uma duodenopancreatectomia com novo laudo de anátomo patológico normal do pâncreas, tá? É um método antigo, mas é um método eficiente, é um método bacana para complementar a investigação dessa paciente. Então, eu acho que vocês ainda têm a medicina nuclear para somar para vocês, e se não somar, fazer um estímulo com cálcio intraarterial seletivo das artérias distais esplênicas da artéria gastroduodenal, tá? Para coletar insulina no nível, nas artérias hepáticas. É um exame bacana, antigo, muito eficiente, tá? Okay, perfeito. ótimo. Marcos, algum comentário? Ok, ótimo. Eu só queria saber, Celso, qual foi a ponta do seu aparelho? Ficou aonde? Depois da anastomose ou no paute gástrico? Tecnicamente, olha, como Marcos, eu tenho que ser honesto para você que eu não sei. Eu fui procurando e dei a sorte de encontrar. Mas realmente foi um caso muito difícil, porque ela é uma paciente que, inclusive, para entubar, foi realmente nós tivemos que usar do broncoscópio. Eu tive que entubá-la para o anestesista com o broncoscópio, para depois a gente fazer esse tipo de avaliação, porque foi realmente um caso muito difícil para a gente encontrar. E mais difícil ainda, né? Por ter usado a Procor, né? Tentado mais fragmentos, né? Foi com muita sede ao pote, no final não consegui tanto fragmento. Por isso que eu acho que valeria a pena a gente fazer uma rebiópsia, né? Daqui a algum tempo dessa paciente. Esse é um exemplo que a gente vale a pena sempre tentar quando tem história de bariátrica. Não, mesmo eu tenho tentado. Olha, uma coisa, eu ia comentar aqui uma coisa que me chama muito atenção já há algum tempo. E eu estou tentando fazer o levantamento dos meus casos, né? Que realmente eu nunca me atentei para a bariátrica. Mas uma coisa que tem me chamado muito atenção é a concomitância pós-bariátrica da formação de tumores neuroendócrinos pancreáticos. Eu devo ter já, depois de bariátrica, pelo menos uns 10 a 12 pacientes. Até já discuti com os nossos colegas cirurgiões bariátricos, né, se eles observaram esse tipo de avaliação, mas acho que até o momento não, porque como eu sou, como entre aspas, o nosso serviço é um serviço de referência, né, então a gente recebe muitos pacientes com bariátrica e a gente tem conseguido fazer o diagnóstico, inclusive fazer a punção. Né? Mesmo nos bypass gástricos, escopinaro é bem fácil, né, fazer, não tem muita dificuldade, mas no bypass realmente a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente consegue avaliar aproximadamente 80% da glândula pancreática, isso tem que ficar claro. Celso, Oi. Aproveitando um termo que a Neilisa utilizou, tem sim um belo de um background noise aí sobre isso. Ano passado, eu já vi 3 casos. Ano passado, eu operei uma menina de 29 anos, pós-bypass. 2 meses depois do bypass, fez exame de imagem, nem lembro porquê, estava com um pouco de dor de abdômen, neuroendócrino na cabeça do pâncreas, foi para DPT pós-bariátrica. Eu já vi uns 3 casos e parece que deve existir algum tipo de associação. É bem frequente que a gente veja esse tipo de associação. Eu não sei, Celso, porque... Então, você vê, você não é cirurgião bariátrico, né, Rodrigo? Então, você recebe esses casos. Então, quer dizer que essa minha observação, assim, é óbvio que eu tenho muito mais idade que você, né? Mas essa associação tem se mostrado, essa associação, realmente, eu já tenho notado há muito tempo. Eu confesso que eu vou fazer um levantamento desses casos, que realmente isso aí chama bastante atenção mesmo. Eu não sei se esses pacientes, Celso, por algum motivo, por sintomas pós-operatórios, por alguma coisa depois da cirurgia, acabam sendo pacientes que acabam sendo submetidos a mais exames de imagem abdominais do que a média da população, provavelmente. Mas parece existir uma associação maior do que essa. Assim, Com certeza. Eu já vi alguns casos, e recentemente operei uma paciente, 29 anos. É isso aí. Doutor. Sim, oi. Facundo de novo aqui. Então, doutor, eu vou fazer uma pergunta mais geral e talvez vou perguntar também para Melissa ou Nelisa. A gente vê muitos tumores neuroendócrinos na prática, no pâncreas, menores de 2 centímetros. E a gente faz a biópsia
e nem sempre vem o grau de diferenciação. Ou seja, o diagnóstico é tumor neuroendócrino. A gente não tem o grau de diferenciação. Aí eu tenho uma dúvida. Todos aqueles tumores neuroendócrinos menores de 2 centímetros que a gente vê, não é tão raro assim, é bem frequente na prática. É uma conduta errada nesses casos, que eu não sei o grau de diferenciação, fazer um PET-CT com análogo de somatostatina ou é sobre o uso da técnica? Não sei se entenderam a minha dúvida. Rodrigo? Basicamente, o que o Facu tá perguntando é se o PET-CT faz parte sempre do organograma de tratamento, né? Basicamente, o que eu entendi. De menos de 2 centímetros. 2 centímetros. Tumores neuroendócrinos de pâncreas com biópsia de menos de 2 centímetros. Acho que foi aquela pergunta que eu fiz para a Annelise antes, né? Se sempre que você tem um paciente com neuroendócrino, você lança a mão do DOTA, né? Isso. Mas aí eu acho que, Rodrigo, a pergunta do Facundo é uma pergunta extremamente nos casos que a gente não importante. tem a diferenciação celular, né? Exatamente. Se é G1, a gente não faz, não é isso? Se é G1, a gente fica no follow-up. Eu não tenho essa resposta para você, mas se você perguntasse que tem um paciente desse na minha mão, quer dizer, ele já foi biopsiado, por algum motivo a gente não tem o grau de diferenciação dessa lesão. É uma lesão pequena, quer dizer, já fez a biópsia, tem um anátomo, não tem na minha mão uma informação sobre o grau de diferenciação, eu pediria um DOTA para esse paciente. Tá bom. Então. Só salientando, eu acho que no diagnóstico de TNE, eu acho que o DOTA, se você não tem o AP, eu concordo, eu acho que o DOTA seria o primeiro mesmo exame a ser realizado, justamente porque ele vê os receptores somatostatina, você pode até lançar mão questão de terapia, então eu acho que ele é bem indicado. Perfeito. Exatamente aquilo que você falou nele, se você não tem o AP. Agora, se você tem o AP, você pode lançar a mão do DOTA na suspeita de metástases, por exemplo, o que seria muito raro, né? Um G1 com metástases é praticamente zero, né? É menos de 1%. Um G2 com metástase, sim, aí você faria... E é exatamente isso que discute o trabalho, né? O trabalho que a gente viu, né? Um G2, existe essa dificuldade de diferenciar G1 e G2, né? Então, um G2, por exemplo, a chance de metástase aumenta e para estadiamento eu lançaria a mão do PET-CT. Se eu tenho um tumor neuroendócrino e tenho uma biópsia que veio com imunistoquímica muito bem avaliada, se é um G1, tá, eu realmente não utilizaria o PET-CT. Mas se a biópsia mostra que se trata de um G2, mesmo sabendo que a chance de metástase é muito pequena, aí eu utilizaria. Esse é o meu raciocínio clínico para esses pacientes. Bom, gente, acho que a gente discutiu bastante hoje. Eu quero agradecer a presença da Annelise, a presença do Heitor, do Rodrigo e todo mundo aí. Acho que foi um aprendizado muito grande. Eu quero agradecer mesmo ao Heitor e à Annelise, né, porque a gente aprende bastante. Quero salientar que quando a gente for entrar toda terça-feira, tem que se recadastrar, tá? Sempre se recadastrar no item. Aí naquele item que está no WhatsApp, vocês se recadastram e depois vocês vão receber um e-mail para vocês entrarem. Então, eu quero me despedir aqui de vocês, desejar a todos uma boa semana e a gente se encontra na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos, tá? E lembrando também que todas essas aulas estão sendo gravadas, né? E estão no canal no YouTube para que vocês os residentes possam assistir novamente. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Tchau para todo mundo. Então. Bom dia, boa semana, bom dia, pessoal. Tchau, Nelisa. Tchau, Heitor. Obrigado. Bom dia, doutor. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado. Bom dia, gente. Obrigado. Tchau, bom dia.